Olá, pessoal, de volta com o CMCast. Ricardo, como é que você está? Tudo em paz, Carlinhos, tudo bem. Ricardo, hoje a gente traz aqui o deputado estadual, Alexandre Aires. Tudo bom, deputado? Tudo como é que bem, você tá? tudo bem, Tudo graças a tranquilo? Deus. Muito obrigado pela presença. Tudo ótimo. Ricardo, eu vou começar com o deputado indo um pouquinho antes da sua atuação Foi parlamentar. mais votado, né, na eleição para deputado estadual. Exato, aqui em exatamente. Alagoas, né? Daqui a pouco a gente até vai falar mais nessa questão da sua posição como deputado, mas eu queria voltar, porque você começou a vida pública como secretário estadual de saúde, não é isso? Não. Na verdade, não. Na verdade... Como secretário do Meio Ambiente e Não, Recursos Hídricos. isso. Mas assim, na mídia você apareceu como secretário estadual de saúde num momento impactante das nossas vidas. Sem querer lhe interromper, eu fico até chateado quando eu lembro um pouco desse momento e queria até fazer louvar o Ricardo, que foi um dos poucos jornalistas aqui em Alagoas que deu a expressiva notoriedade àquele fato quando eu era secretário de Meio Ambiente, a gente conseguiu encerrar 100% dos lixões a céu aberto em Alagoas. É verdade. Primeiro estado do Norte-Nordeste Fizemos a uma conseguir longa esse feito. entrevista sobre isso. Fizemos uma longa entrevista sobre isso. Então, passando da Secretaria do Meio Ambiente para a Secretaria Estadual de Saúde, durante o período da pandemia, eu sei que você ficou muito exposto, sofreu muitos ataques. Inclusive fogo amigo, né? Fogo amigo, determinados grupos não entenderam a posição do governo, que na época foi pró-ciência, né? Foi pedindo isolamento e tudo mais. Comportamento louvável. E eu queria saber o que é que você pode falar desse período. Assim, coisas que talvez a gente não saiba. Ataques, fogo amigo, ou ataques de grupos que não entendiam o processo. Foi muito difícil? Como é que foi passar por aquilo? Foi o momento mais difícil da minha vida. Mais difícil na minha vida pessoal, porque um mês antes do primeiro caso de Covid aqui em Alagoas, eu descobri o câncer do meu pai. E aí, naquele momento, eu queria entregar o cargo. Não tinha ainda a pandemia, a gente já tinha vencido 2019, entregue já o Hospital da Mulher e 2 UPAs, Tabuleiro e Jacintinho. E aí, em janeiro de 2020, a gente descobre esse câncer, um câncer já avançado, já com metástase. E a minha primeira sensação e vontade foi entregar o cargo. Eu cheguei a conversar com você na época sobre isso. E aí o meu pai disse, não, você vai continuar, porque eu vou me curar tendo orgulho do seu trabalho, você está indo bem, continue. Meu pai era oriundo da Secretaria Estadual de Saúde, minha mãe também, da antiga Funglaf ainda, Fundação Governador Laminha Filho. E aí, Carlinhos e Ricardo, eu decidi continuar. E tomei uma decisão de não levar isso para a sociedade. Ninguém sabia da doença do meu pai, poucas pessoas conheciam, porque era um fato da minha vida pessoal. E naquele primeiro momento, onde ninguém sabia de que forma agir, a gente vinha acompanhando um crescimento da doença no hemisfério norte. Europa, primeiro na China, depois Europa, Estados Unidos, aí ele desce para o hemisfério sul. E eu conversando com os técnicos da Secretaria de Saúde, lá nós temos valorosos técnicos que eu considero como os grandes responsáveis pelos bons resultados que a gente alcançou aqui em Alagoas, eles estavam numa expectativa de como iria se comportar o vírus aqui. Faço até uma ressalva aqui, uma saudação ao Herbert Charles, que é um biólogo da Secretaria Estadual de Saúde, um cara muito respeitado, que Alagoas merece conhecer esse cara. Esse cara é uma mente brilhante, e se eu puder elencar 3 pessoas que foram vitais no desempenho aqui em Alagoas, eu boto ele nos 3, porque as pessoas se acostumam de uma maneira geral, o Ricardo, o Carlos e quem está acompanhando a gente, a conhecer a saúde pública mais pela assistência. A saúde é hospital, é UPA, é tratamento. E a gente tem uma parte muito importante e esquecida, que é a vigilância. E a vigilância epidemiológica, na hora da descoberta daquele vírus, ela foi primordial aqui em Alagoas, para que a gente pudesse tomar as melhores decisões. Contei com o respaldo do governador à época, o Renan Filho. Ele deu total independência para a Secretaria Estadual de Saúde, e eu montei um núcleo duro. Toda a decisão que a gente tomou de fechamento, de abertura de comércio, de restrição de circulação de pessoas, todas as decisões em Alagoas foram baseadas nas decisões desse grupo. Aí tinha Herbert Charles, Luciana Pacheco, uma grande infectologista, dentre outros nomes, que tomavam essas decisões, e eu ia administrar isso com a sociedade e com o corpo político. E foi extremamente importante ressaltar isso, porque o papel
tanto do deputado, agora deputado, né, e então secretário, quanto do governador, foi um papel muito corajoso, porque não era fácil enfrentar. Eu lembro que eu colocava as postagens sobre as restrições, né, que estavam sendo adotadas, as defendia por entender que eram corretas, eu estava acompanhando o que acontecia no mundo, e eu apanhava muito, imagino vocês, né, o tempo todo. O governador Renan Filho, independentemente de qualquer avaliação que você possa fazer de outras áreas do governo, ele foi muito bem na pandemia, assim como também o hoje deputado Alexandre Aires. Mas saltando essa passagem importante, eu acho que você deve se orgulhar ali na Secretaria de Saúde, veio a questão da eleição para a Assembleia. E aí você já tinha dentro da Assembleia, dos que eram deputados, uma rejeição por conta da sua visibilidade, né? E os ataques. Chegamos a conversar algumas vezes sobre isso, eu coloquei algumas postagens, né? Você era visto como um inimigo deles porque iria roubar uma vaga deles na Assembleia e terminou roubando só uma vaga, foi simplesmente mais votado. Foi difícil aquele convívio inicial na Assembleia? Olha, foi mais difícil a eleição. A eleição ela foi mais difícil do que o convívio. Porque eu coloquei uma coisa, Ricardo, para mim mesmo. Quando eu decidi entrar na política, meu pai médico foi vereador, meu irmão foi prefeito, na época era prefeito. E quando eu decidi tomar essa decisão de entrar na política, eu fiz um compromisso comigo mesmo de que eu não podia mudar quem eu sou. Então eu não vou abrir mão dos meus princípios, das minhas características, e quem me conhece assim mais de perto sabe que eu sou um cara que sou muito humilde, tenho muita tranquilidade de conviver com todo mundo. Deixa eu te contar aqui uma passagem que o Carlos disse. Conte alguma coisa da saúde que a gente não saiba. Como eu não consegui responder, porque me empolguei e saí respondendo outras coisas. Mas deixa eu contar aqui uma coisa dessa passagem da Assembleia, pegando o gancho da tua pergunta. Quando eu cheguei, eu ouvia muito assim. Ele foi o mais votado. Ele foi o mais votado. E aí eu fui ouvindo aquilo, Uma carga de ironia. Tinha, né? Uma carga de ironia. E eu fui ouvindo aquilo, e quando foi um certo dia, tinham 3 ou 4 assim, que eu não vou dizer os nomes, mas aí eu virei para eles e disse, pessoal, eleição é igual Copa do Mundo. Eu ganhei a última. Agora o jogo zerou. A gente tá treinando para a próxima. Então não tem essa história aqui. Eu tenho o mesmo valor aqui dentro do cara que foi o último colocado. Você se sentiu isolado não. ali dentro? Nunca se sentiu? Nunca me senti isolado, como eu disse. Porque eu fui com humildade, dialogando com todo mundo, conversando, fazendo com que as pessoas me conhecessem. Porque uma coisa, Ricardo, e eu não tiro a razão de quem estava lá amedrontado porque eu ia disputar. Eu agora estou lá na Assembleia. Eles diziam, e foram vários, né, que você usava a máquina, ou usou a máquina para se eleger com aquela votação. Isso aí é fato da visibilidade. Eu tive uma visibilidade muito grande, e aí, vamos lá, hoje em dia, a gente vai para uma eleição o ano que vem. Quem consegue mensurar o tamanho de qualquer candidato? A gente tem muitos fenômenos nas eleições. O Lobão já foi um fenômeno, a Heloísa Helena já foi um fenômeno. Tem vários fenômenos que acontecem. Naquela eleição passada, a pauta era saúde pública. Era saúde de uma maneira geral, 2022. Nessa agora, eu acredito que vai ser segurança, pelo que está se encaminhando. E aí a gente vai entrar daqui a pouco e você está sinalizando... É o que eu tenho observado. A sua pauta está muito vinculada à segurança. Então, assim, eu não identifiquei nenhum tipo de restrição. Fui bem recebido pelo presidente Marcelo, pelo deputado Bruno. Não tive dificuldade. Hoje eu tenho uma convivência harmônica, posso dizer aqui de público para você, com os demais 26 deputados e deputadas. Todos, sem exceção, eu convivo muito bem na casa. Acusações, e vieram várias, né, nesse sentido de que houve uma contratação em massa, para além do que era necessário para a saúde, mesmo naquele momento. E tanto que depois muita gente foi demitida, né? Eu não sei o quantitativo, porque eram demissões que às vezes você não saiu nem do diário oficial, né? Pessoas que foram demitidas depois diziam, olha, isso é da herança do Alexandre Aires. O que eu fico tranquilo em relação a isso, Ricardo? A verdade, ela pode ser repetida hoje ou daqui a 20 anos, que ela vai ser a mesma verdade. A mentira tem perna curta. Então, assim, qual é a minha verdade? Alagoas tinha 28 leitos de UTI antes da pandemia. No momento da pandemia, ouvindo os técnicos da saúde e a vigilância liderada pelo Herbert Charles, eles me apresentaram um planejamento. Olha, secretário, a gente precisa chegar em 400 leitos para que a gente possa ter condição de não colapsar em Alagoas, de acordo com o crescimento exponencial. Não confundi, né? O Herbert Charles com o Charles Herbert. Eu trabalhei na saúde na mesma época que ele na comunicação. Isso. E aí,
Imagine a gente saltar de 28 leitos de UTI para 400. Leito de UTI não é somente equipamento. Perfeito. Tem profissionais de saúde trabalhando. Nós temos escalas a serem cumpridas e atendidas de acordo com o que rege o Ministério da Saúde, que determina o Ministério da Saúde. Então nós tivemos esse crescimento de profissionais? Claro que sim. Mas depois foram demitidos, porque acabou a pandemia. Eu saí da secretaria... Mas as unidades continuam mantidas, né? As unidades funcionando. Mas veja a diferença, Ricardo. Basta só se debruçar sobre os números. Veja a diferença. Hospital da Mulher. Nós saltamos de... Não tinha leito de UTI. Ele é um hospital materno-infantil, não é de alta complexidade. Uhum. Eu instalei 75 leitos de UTI lá. 75 leitos de UTI. Tive que contratar profissionais para 75 leitos de UTI. Acabou a pandemia. Volta o Hospital da Mulher a ser o perfil previamente estabelecido. Não tem mais profissionais. Não preciso mais de intensivista. Demite. Não tem que ter mais enfermeiro especialista em UTI. Intensivista. Demite. Então, claro que houve uma redução. Claro que houve uma redução. Não foi drástico demais? Não foi drástica demais essa redução? Não tenho como dizer porque eu saí em março. Eu saí em março de 22. De 22. As reduções começaram a acontecer gradativamente após a minha saída. Por quê? Porque a pandemia, se você fizer um levantamento temporal, a última variante foi a Orion. Ela foi em... Ômicron, desculpe. Ela foi em janeiro de 22. Foi a última variante, só que aí todo mundo já estava vacinado, aí o efeito dela foi de marola ali. E no instante ela se dissipou. Mas aí a partir de abril, com o novo secretário, eles começaram a reduzir o quadro. Pois bem, aí chega o Alexandre Aires, deputado estadual, e a gente imagina que você assumia a bandeira da saúde, e assumiu, de certa forma. Agora, pesa principalmente na questão da segurança pública. Eu confesso que eu fiquei bem impressionado. Semana passada, tinha um projeto de criação de um cadastro de estupradores. Por que você resolveu entrar nessa onda da segurança pública que você elege como a prioridade para o eleitor? Enfim, ou seja, você mira isso para criar um cadastro que eu acho extremamente perigoso. Um cadastro de estupradores é muito complicado, né? Você imagina que aparece lá o nome do cara. Né? Depois de transitado e julgado, tá? Mas veja só, isso tem uma gradação, né? Eu li recentemente, até sugeri aqui um livro extremamente interessante de um filósofo francês chamado A Pós-Literatura, que ele trata dessa questão, né, dos estupros no mundo todo, né, o Me Too e tal, e mostra que tem uma gradação nisso que às vezes o cara pega um carimbo lá de estuprador e carrega pro resto da vida toda, é um perigo. Eu me lembro de um episódio de um personagem, o Benedito Bentes era um padeiro, que foi acusado, né, claro, não estava condenado, de estuprador, quase que lincham o cara, porque isso tem um apelo popular muito forte. E você não se preocupa com isso, não? Não, claro que eu me preocupo. Agora sim, não é que eu esteja... Esse seu projeto, ele tem uma gradação, ele vê... Não, é porque o cara fez uma cantada é uma cantada. Um idiota é um sujeito que insiste, uma mulher que diz não, e o sujeito insistindo, às vezes é só um idiota. Mas só que hoje, o conceito de estupro, ele alargou tanto que tudo vira estupro. Se ele responder ao processo e o processo transitar em julgado, ele vai ter o direito à defesa. A gente tem os princípios constitucionais, ele tem direito ao devido processo legal, à ampla defesa. E aí o que acontece? E aí o que acontece, Ricardo, respondendo a tua pergunta. Não é que eu esteja me voltando para a segurança. Se você acompanhar o meu posicionamento, meus posicionamentos nos últimos tempos, lá na Assembleia, o que é que eu tenho me pautado? A evitar essa taxação de direita e esquerda. Eu acho que a sociedade está cansada dessa radicalização. E o que é que eu tenho buscado? Lendo e me preparando um pouco para as próximas eleições, para os próximos passos. O que é que eu tenho buscado? A discutir as matérias que a sociedade mais sente necessidade. Então, porque tem o apelo popular, nem sempre é o caminho mais interessante, não é? Não, mas aí se eu fosse me basear pelo apelo popular, eu tinha errado muito na pandemia. Mas ali eu não cedo a essas pressões populares. E mas aí agora, como deputado, me parece que você está indo muito nessa onda. Não, fico muito tranquilo. Lembra que eu acabei de dizer aqui, eu fiz um pacto comigo mesmo que eu não posso mudar quem eu sou. Então, naquele momento lá da Secretaria de Saúde, se eu tivesse me pautado pelo que queria a sociedade, ou pelas pressões que eu recebi, até de fogo amigo, como vocês aqui disseram, eu teria cedido. E eu mantive as minhas convicções. E é assim que eu tenho trabalhado na Assembleia. Repare só, eu fui secretário do Renan por 7 anos. O Renan hoje é ministro
do presidente Lula, e eu falo abertamente que eu não concordo com as posições do governo federal. Ah, mas quer dizer que o Alexandre é direita? Quer dizer que ele concorda com os posicionamentos de direita? Não. Você eu se acho julga que... oposicionista em relação ao Lula? Você se julga oposicionista? Não. Eu hoje, e até ouvi isso de alguns deputados, você está querendo aí ficar... Tem bolsonarista na Assembleia é uma grandeza, né? Os não assumidos. É porque eu acho que o Bolsonaro não merece nem esse título. Tem bolsonarista, não tem gente de direita. Uhum. Não pode ser. O cara que é de direita, ele não pode ser taxado de bolsonarista. Mas ele agrega esse pensamento da direita. Tem um grupo bolsonarista da Assembleia, né? Aí o que o pessoal... Tem um grupo de direita. Você estava falando, o pessoal tem dito que você estava tentando migrar para esse grupo. Então, porque hoje, aí quando eu coloco isso na rede social, Ricardo e Carlos e quem está acompanhando a gente, aí eu recebo muita mensagem assim, só não vai ficar em cima do muro, ou você é direita ou esquerda. Tá errado, a gente não pode ter. Você olha o governo federal hoje, o quanto que ele está errando na economia. Aí como é que eu vou ser bolsonarista, o tanto que eu sofri na Secretaria Estadual de Saúde com as posições do Bolsonaro de negacionismo contra a pandemia. Agora, você quer interpretar e quer observar os posicionamentos de ambos os lados, tem muita coisa boa a se aproveitar. Eu sou a favor dos programas sociais. Eu sou a favor do Bolsa Família, eu sou a favor dos programas sociais. Agora, eu acho que falta uma medida mais enérgica de vinculação do programa social à educação. Você vai ter aqui 2 anos, amigo, para ficar dentro do programa, 5 anos dentro do programa. Agora você vai ter que evoluir no funcionamento. Não dá para ficar. O Lula falou um dia desse agora. O Lula falou, não dá para a gente ficar de Bolsa Família para sempre. Até gostei quando ele disse isso, o presidente falou. Porque não dá, a gente vai ficar sempre com essa dependência. Nós temos que criar programas de combate à fome, concordo. Nós temos que criar programas emergenciais de combate à fome, mas temos que investir em educação. Então você pega, por exemplo, o prefeito de Maceió. Eu considero o JHC que ele tem feito um bom trabalho na área do turismo. Mas ele não se preocupa com o que é mais importante. Ou comprar um hospital vai resolver a situação da saúde. É claro que não. Nós temos A educação é um desastre. Né? É isso onde eu quero chegar. Nós temos 5, 6 hospitais construídos pelo Estado. Não resolvemos ainda o problema da saúde pública. Por quê? Porque tem que investir em prevenção e promoção à saúde. Atenção básica. Tem que investir em atenção básica. Aí o cara vai e compra um hospital de 250 milhões que nem funcionando tá. Todo mundo sabe que não tá funcionando lá capenga. E demora mesmo para um hospital pegar. Não estou aqui fazendo crítica política, estou só dizendo que há uma falta de priorização. Aí você vê a pauta da educação municipal, o secretário baixa uma portaria estabelecendo que a cada 6 crianças PCD vai ter um monitor na sala. Isso é uma falta de respeito. Aí você observa que o rumo que a gente está tomando. Antes de começar aqui o programa, eu estava conversando com o pessoal aqui em off, a mobilidade urbana em Maceió. Ninguém consegue mais andar para canto nenhum na capital. E a gente não vê. Não, peraí, a gente não está andando, mas há um planejamento. Não tem. E realmente isso é um problema histórico, né? Todos os prefeitos que passaram por Maceió, os últimos prefeitos, nenhum efetivamente. Você pega, sinceramente, tem a história de fazer os viadutos, etc. Mas você não tem investimento nessa área, principalmente em transporte público, né? Ricardo, eu vou mais além. Não é que não tenha nem investimento, não tem planejamento. Não tem. Você é o mais experiente de nós 3? Sou mais velho. O mais experiente. 67. Você é o mais experiente de nós 3. Sabe que Maceió foi erguida e vem sendo construída e vem crescendo de maneira desordenada. A gente tem uma parte alta, a gente tem uma parte baixa, um plano diretor desatualizado que não existe. E o que acontece? Ninguém se preocupa. Agora está havendo esse crescimento para a região norte. A gente vê ali aquela região de Jacarecica, Guaxuma, um crescimento desordenado, uma priorização, a valorização econômica com os prédios que estão surgindo lá, em detrimento da população e da sociedade de uma maneira geral. Ninguém anda mais em Maceió. Eu sou daqui e me acostumei a ter trânsito na Fernando de Lima. Pico da Fernando de Lima. Hoje é em todo canto. A minha aposentadoria me deu isso de presente. Não transitar mais na Fernando de Lima. Eu não aguento. Então, agora, voltemos. Pegando esse gancho aí. Vai, se não vai, toda vez que coloca-se pré-candidatos à prefeitura de Maceió, tá lá o seu nome, até pela votação, por tudo. Eu não estou falando nessa eleição, nem na próxima, mas o seu planejamento político no futuro. Você planeja tentar ser prefeito de Maceió? Veja, Carlinhos, eu sou daqui.
Cheguei em Marechal Deodoro com 2 anos de idade e andei por toda a cidade agora na minha primeira candidatura, cidade de Marechal. Durante a minha primeira candidatura agora para deputado, dizendo às pessoas que Marechal tinha que ter um deputado, que era importante ter alguém ao lado do prefeito Cacau, para encaminhar emendas parlamentares, para ajudar o município. Eu tenho essa bandeira do autismo e tinha um sonho, já realizei, de construir um centro de referência para tratamento de criança autista em Marechal. Graças a Deus, no meu primeiro mandato eu já consegui entregar isso ao lado do prefeito. E aí quando chegou na eleição de 24, eu com 1 ano e meio, 2 anos de mandato de deputado, começou a haver esse burburinho. Eu tive 23 mil votos em Maceió. Eu fui o mais votado do nosso grupo político. A minha frente ficou o Leonan e o Bebeto, que são de outra corrente. Então começou a haver. E aí eu refleti um pouco, eu disse, rapaz, eu não posso. De outra corrente, veja só, da corrente que você parece estar migrando hoje, que é a história do, entre aspas, da pauta da segurança pública. E a gente vai votar ela. Vamos voltar, eu gosto de debater. Vamos ter e aí, só para concluir, eu não me senti à vontade naquele momento de, chegando agora na política, um neófito, eu já ir para uma outra candidatura, numa cidade diferente. Achei que não era o meu momento. Fiquei lisonjeado com os convites, mas expliquei isso ao meu partido e ao grupo. Quem foi que ele convidou no seu partido para ser? Quem foi que convidou no seu partido? Não houve convite diretamente para ser candidato. Houve convite para assumir a presidência municipal do MDB. E que bucha, né? O Rafael Brito pegou, né? Não considero, não. O Rafael... O cara tomar 83%. Não, rapaz, cada eleição é uma história, né? O Rafael também estava saindo de um primeiro mandato. E aí foi candidato, ele achou que aquele momento ali era o momento para ele. Cada um tem a sua história. Ele achou que aquele momento ali era um momento favorável para que ele fosse candidato. E eu estive ao lado dele aqui, participando da campanha. Você apoiou ele, inclusive, para deputado federal, né? Nós temos uma parceria grande, eu e o Rafael. Mantendo. Inclusive, acompanho o seu blog e você sempre coloca que o Cacau é candidato. O Cacau não é candidato. Pois é, depois me disseram que ele não seria mais candidato. Mas ele chegou a acenar com possibilidade. Não. O Cacau não é candidato a deputado federal. Né? Sim, mas aí a gente tem mantido aqueles nossos princípios. A gente deu a palavra que teria alguns compromissos e a gente tem procurado manter isso, tanto eu quanto o Cacau. Voltando à questão da segurança pública, desculpe, porque de fato me impressionou. Aí tem esse cadastro, tem a história dos pedófilos também, que você é um outro projeto, o cara colocar. Esse já é lei. Esse já é lei. Né? E aí entra pro lado da história. A Assembleia aprovou essa redução para 12% de ICMS para arma. Isso é um projeto de segurança pública? Olha, Você acha certo isso? Deixa eu dizer aqui, Ricardo, com toda a franqueza, eu respeito o colegiado. Eu tenho meus posicionamentos. Por exemplo, eu achei mais absurdo do que reduzir o percentual do ICMS da arma, criar o dia do alagoano. Eu coloquei isso. Foi o Leonan, né? Aí eu votei contra. Não tem sentido. Mas você não votou. Tudo bem, mas isso é um projeto bobo. Isso é um projeto tolo, inócuo. Porque assim, sem sentido. O da arma, não. Ele não é inócuo. Você reduz o preço da arma, você está dando mais acesso a outras pessoas à arma. E arma não é paz. Arma não é segurança. Ou, na sua opinião, a arma garante a vida de um cidadão? Não, a arma não garante. Tanto é que eu não tenho. Não tenho arma, não sei nem atirar, para te falar a verdade. Por isso que eu digo a você que eu sou diferente quando eu estou indo para a porta da segurança, eu não tenho arma. Mas por que você votou a favor da redução do ICMS? Eu votei a favor porque o colegiado, eu faço parte de um grupo político. A bancada entendeu, a gente faz uma discussão colegiada lá, a bancada entendeu que eu deveria votar a favor, e aí eu segui o líder. Esse projeto era do Bebeto, não foi? Era do Bebeto, mas aí foi feita uma composição de líderes, ele é líder da oposição, foi feita uma composição de líderes, e aí naquele momento parece que esse é um assunto consensual na Assembleia Legislativa, lembrando que o presidente é um CAC, né? O presidente da Assembleia gosta de arma, etc e tal. Bacana, cowboy. Por isso que a gente vive numa democracia. Mas eu acho... O bom de viver numa democracia. A arma continua sendo extremamente perigoso, principalmente porque a arma legalizada, ela muitas vezes vai parar no mundo do crime, né? E não é porque o cara vai vender o mundo do crime. Toma-se, né? Enfim, eu acho extremamente perigoso e continuo insistindo. Acho um desserviço à sociedade a Assembleia Legislativa fazer o que fez. Se bem que a redução do imposto, ela não vai garantir que você compre a arma. A gente, com o imposto alto ou com o imposto baixo,
Só quem compra arma legalizada é quem tem dinheiro. Concorda? Daqui a pouco vão criar o Concordo. bolsa pistola, né? Não, aí eu não sei. Aí a gente está prevendo o futuro, eu não tenho como mas dizer. chegamos quase a isso. Mas né? posso te antecipar aqui, Ricardo. Se criarem, eu vou votar contra. E a posição do Estado em relação à segurança pública? Como é que você avalia a segurança pública? Já que você entrou na pauta da segurança. Então, e você é da base, né? Então, eu tenho feito algumas postagens em relação à segurança pública, porque eu conheço o secretário de Segurança, Flávio Saraiva, já há muitos anos. Eu sei da sua capacidade técnica, sei do seu compromisso e tenho alguns conhecidos também nas polícias civis, na Polícia Civil e na Polícia Militar. E acho um desserviço quando alguns políticos aqui de Alagoas pegam carona em alguns acontecimentos. Fábio Costa. Não vou citar o nome Claro, dele. tá citando porque ele é Alfredo, né? Não, eu não vou citar o nome dele, Ricardo, porque eu já estive do outro lado como secretário. Já fui acusado por deputados injustamente. E agora que eu estou aqui como deputado, eu não quero estar polemizando, citando o nome de ninguém. Agora, eu me senti na obrigação de fazer o vídeo, não para defender pessoalmente o secretário ou quem quer que seja, mas para mostrar que a política pública ela não é feita por uma pessoa só. Nós temos homens e mulheres que estão se arriscando todos os dias. E se você fizer um comparativo da violência em Alagoas com outros estados, aqui está muito menor. Aqui está muito menor do que o Rio de Janeiro. Só vem reduzindo, né? Alagoas, diga-se de passagem, tem um progresso, entre aspas, né? Apesar de ser extremamente violento ainda, e vai continuar por muito tempo, porque imagino eu que a polícia também tem seu limite de ação, né? Outras políticas são mais necessárias, né? Para você reduzir a violência. Na escola, enfim, é um caminho espetacular. Mas, sem dúvida nenhuma, tem ganho para o Estado de Alagoas em relação à política de segurança pública. Agora, te respondendo, não considero que está perfeito. Considero que tem muita coisa ainda para a gente avançar. Como na saúde também. Acho que a saúde, nós tivemos vários avanços importantes. Tem alguns programas que são pouco divulgados, um criado na minha gestão e um na gestão atual, que é o AVC da Sinais, e nesse agora, na gestão atual, o Bate Coração, que são programas que diminuem o tempo-resposta para tratamento e para salvamento de vidas de pessoas que tiveram AVC e infarto. Então, você imagine, o AVC das Sinais, a gente tem hoje uma telemedicina, o neurologista ele fica de plantão 24 horas, eles ficam em escala, no Hospital Metropolitano, e todas as UPAs do Estado... Plantão não, né? Sobreaviso. Não, fica lá, plantão presencial. E todas as UPAs do Estado possuem um aparelho de telemedicina implementado por nós à época, e lá quando o paciente chega com os sintomas do AVC... de imediato já é colhido esses exames e encaminhado para o Hospital Metropolitano e o neuro dá orientação. Se ele entender que é caso de intervenção, ele já manda aplicar o trombolítico e o paciente vem para o Hospital Metropolitano aqui em Maceió. Então isso é um ganho para a sociedade. Nós temos aí, no intervalo de 3 ou 4 anos, mais de 1.000 pessoas que foram salvas diretamente por esse programa. Isso é bom. Então tem avanço. Uhum. Tem avanço. Mas agora, tem problemas também. A pauta da oncologia a gente tem que avançar. Você falou da oncologia, mas vamos pegar uma área mais simples. Eu vou citar aqui ortopedia. Eu sei que o Hospital do Chicão hoje faz os procedimentos de forma geral. Um colega seu, deputado, me disse, a gente conversando, e eu disse, você é deputado, diga isso publicamente. Ele disse, não, eu não posso, sou governo e tal. Que ele teve que pagar a cirurgia porque os médicos estavam se recusando a fazer, porque não estavam recebendo. E eu vi de um profissional seríssimo, um cara respeitadíssimo, dizendo exatamente, a gente deixou de fazer vários procedimentos porque está sem receber. Dava para a justiça, isso já tem audiência na Justiça Federal, porque tinha sido um TAC, daqueles famosos TACs, e a gente está sem receber. Não. Ele procura a Assembleia Legislativa, né? Não disse Alexandre Aires, não, né? Foi secretário, mas ali você pode ter algum eco. Ele disse, não consegue. A gente já falou com fulano, que eu não vou dizer quem foi, lá, e ele disse, não, vamos ver se resolve. Se resolve com o famoso jeitinho, né? Vamos pagar aqui e ali. Quando, na verdade, quer dizer, isso tem que ser uma política. Você cumprir o seu trabalho, o seu serviço, você tem que receber. Com certeza. E muita gente reclama disso. E aí, isso não chega para vocês na Assembleia? Ricardo, o que há, e pegando o gancho da ortopedia, não vou entrar na discussão do pagamento, porque eu realmente não sei do detalhe da gestão da saúde, se está pagando, como foi, se está atrasado, qual o motivo. Mas, pegando o gancho da política pública de saúde e falando especificamente da ortopedia,
Aí vem uma indagação aqui que a imprensa até agora também não se manifestou. E a imprensa tem essa responsabilidade social para se manifestar sobre isso. A lei que rege o SUS no Brasil é 80-80. O que é que ela diz? Que primeiro o recurso do SUS tem que ir para o hospital público, depois para o filantrópico e depois para o privado. Isso é o que determina a legislação. Está lá previsto isso na legislação do SUS. Aí o que acontece? A Prefeitura de Maceió, que tem recursos do SUS encaminhados diretamente para ela fica com o bolo maior do SUS, porque os municípios no interior não têm hospital, então todo mundo deixa o dinheiro aqui para que o município de Maceió possa fazer essa distribuição. Aí o município compra um hospital de 250 milhões e não coloca ortopedia. Aí o município compra um hospital de 250 milhões e não abre a porta do hospital. Aí a gente fica focando o quê? No HGE. Ah, porque o HGE, porque o HGE, porque o HGE. Aí a gente volta para a lei. Aí nós voltamos para a lei do SUS. Se voltarmos para a lei do SUS, o que é que ela diz lá? Olha, a saúde ela é tripartite. A obrigação do governo federal é garantir o financiamento, a obrigação dos estados é formular as políticas e a execução dos serviços de saúde é a obrigação dos municípios. Só uma observação que eu falei do Hospital Chicão, na verdade, a responsabilidade para pagar os procedimentos não seria dele, né? Seria exatamente do Estado, né? No caso específico da ortopedia, que foi o que me disse assim. Então, o que é que precisa haver? Precisa haver uma descentralização desses serviços. Não dá para o cara se acidentar, quebrar uma perna em Maragogi e fazer o seu tratamento em Coruripe. Isso acontece há anos aqui em Alagoas. O que é que a gente precisa fazer? Dotar os novos hospitais de estrutura para que esses serviços de ortopedia sejam feitos nos próprios hospitais. E em relação a Maceió, que tem 1/3 da população, o município de Maceió tem obrigação de assumir essa responsabilidade. Não dá para o município de Maceió fechar os olhos para esse problema. O cara se acidentou em Maceió, ele tem que ser tratado em Maceió. E de quem é a obrigação? Bipartite. A obrigação aqui é bipartite. O município de Maceió tem um hospital e o Estado tem por obrigação dar o recurso. Olha, a gente vai dividir aqui essa conta, agora você precisa abrir a sua porta. Nós temos hoje... Qual foi a ideia das UPAs, Ricardo? E vamos lá. Eu acho extremamente importante o que você está dizendo. Mas aí tem comunicação? Não há. Não há, eu não sei. Não, também. você disse que não há. Não, eu falei não há porque eu estava falando de saúde, aí Mas eu tô falando... lembrei da minha época como secretário. Agora eu não posso dizer. Seria leviano de minha parte, porque eu não sei se os secretários trocam ideias, se eles conversam, eles sentam. Eu sei que quando eu fui secretário, eu tinha uma excelente relação com o secretário Nonô. A gente estabeleceu uma parceria, só vamos fazer aqui a parte de gestão e vamos deixar os técnicos do município e do estado se entenderem e cada um assume uma parte do financiamento e a coisa vai andar. Então eu tive uma satisfação de dividir ali com o Nonô aquele período. Não tivemos dificuldades. Ele com o Rui e eu com o Renan Filho. Então, se há diálogo hoje ou não, eu não sei. Precisa ter. Se não tiver havendo, precisa ter diálogo. Mas Renan Filho e Rui não havia, não. Era você e o Nonô, porque vocês se conheciam e, enfim, de alguma forma foram extremamente civilizados nesse sentido. Mas mesmo Renan Filho e Rui não se davam de jeito nenhum. Depois... É um problema, né? Foi para a eleição. Foi para a eleição. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Você acha que a Assembleia Legislativa, na sua visão, ela cumpre o papel de um poder independente, que, entre outras atribuições, tem de fiscalizar o governo do Estado, inclusive o governo do Estado? Você acha que... Ou fica, o que me parece, a distribuição de comendas e homenagens e títulos é impressionante. Por que tanto título, né? Eu vou responder as duas perguntas que você fez. A primeira, vou lhe chamar de mais experiente de novo. Sem dúvida nenhuma, você deve... ter acompanhado as últimas 10 assembleias, pelo menos. 15 assembleias, não sei, não vou... Mais. Ou mais do que isso. Do que eu escuto, do que eu acompanho, e como eu sempre li e gostei, e sou advogado da área pública, então sempre acompanhei os trabalhos da Assembleia, essa Assembleia de hoje é a melhor dos últimos anos. Eu não sei o que você chama dos últimos anos. Num comparativo com... Melhor como? Me explique, por favor. Porque, Ricardo, quando você minimiza os trabalhos da Assembleia colocando somente numa vala de comendas e títulos... Mas é o que vocês mais fazem. Não, mas o fato de mais fazer uma coisa não quer dizer que a gente não faça outras. Então nós temos trabalhos lá relevantes. Por exemplo, deixa eu citar uma lei minha que eu considero como muito relevante. O paciente diabético, a cada 3 meses, era obrigado a renovar o seu laudo
para poder retirar os seus medicamentos. Paciente diabético tipo 1. Eu consegui, através de um projeto de lei nosso, acabar com isso aqui em Alagoas. Eu considero isso como muito relevante. Só quem sabe é o diabético que precisava ir para a Farmex buscar o seu medicamento todos os meses. O pai e mãe de criança, pai, mãe ou Vocês responsável. fiscalizam o cumprimento dessa lei? Só para concluir. Pai, mãe ou responsável de criança autista ou com deficiência, nós conseguimos, através de um projeto de lei nosso, reduzir para 50% a sua carga horária. Eu considero isso como muito relevante. Isso é o ideal, vocês estão fazendo tudo o que deveria. Para quem é servidor. Servidor público estadual. Certo. Desculpe, não complementei. Mas isso aí é o plano ideal, vocês estão fazendo tudo? Claro que não. A gente está sempre buscando melhorar. Então, quando se diz assim, porque a Assembleia só faz isso, eu acho que tem muita coisa boa sendo feita. Não, mas majoritariamente é impressionante. Você abre, eu leio todo dia o diário eletrônico da Assembleia Legislativa, fico impressionado. E, aliás, cada dia se cria uma nova comenda. Eu acho até, e a minha opinião, e vou expressá-la mais uma vez, eu acho que você desvaloriza o homenageado se você homenageia todo mundo, né? Se todo mundo merece uma comenda, seja qual for, enfim, você perde o diferencial, né? Essa pessoa se destaca porque é diferente na sua área. Você não acha, não? Então, assim, eu acredito que a Assembleia tem cumprido o seu papel. Agora tem coisa para melhorar. Tem coisa para a gente avançar. Agora, volto a dizer, do que eu conheço da história da Assembleia, do que eu conheço da história da Assembleia Legislativa e para o momento que a gente vive hoje, eu considero que esse colegiado de 27 homens e mulheres que lá estão hoje são, sem dúvida nenhuma, um dos melhores quadros que nós já tivemos nos últimos anos. Eu não sei o que você chama de últimos anos, né? Porque eu vi assembleias realmente extremamente interessantes, onde valia a pena, inclusive, o debate político, né? Que a Assembleia é um ambiente de debate político, parlamento, né? De debate político, de ideias, enfim, de proposições, de discordância. E você não tem discordância, né? Todo mundo remando para um lado só. Não, eu não concordo, não. Lá nós temos hoje um terço é muito, mas nós temos 5, 6 deputados que são de oposição ao governo. Você consegue nominá-los? Vamos lá. Gabi Gonçalves, Cabo Bebeto, Delegado Leonan, Fernando Pereira, Rose Davino. Tem mais um? Esses são de oposição? São de oposição Ao Paulo Dantas. Ao governo. Eu não sei. Enfim, eu não consigo ver essas manifestações. Mas tudo bem, você está lá no dia desse, está dizendo, e eu vou confiar na sua palavra. Deputado, vamos então aqui para a fase final. Mas já? Conversando um bocado. A conversa foi fluindo. Né? A ideia sempre é essa aqui. Voltando para o seu futuro político. Eu não respondi, não foi? Voltando para o seu futuro político. Você vai para uma reeleição agora, né? Para a Assembleia Legislativa. E depois disso, o que é que você almeja? Eu falei da Prefeitura de Maceió, Brasília. Qual o seu planejamento político? Veja, Eu pensei que você ia para federal agora. Não. O meu momento de ser federal foi na anterior, foi na eleição passada, porque o Sérgio Toledo é sogro do Cacau e ele estava se afastando. Então, o Sérgio volta agora? Não. Então a proposta era que a base política do Sérgio ficasse comigo, somado ao meu trabalho e a minha exposição na saúde, a gente acreditava que daria certo para almejar uma vaga de federal. Mas aí eu pensei no meu âmbito familiar, eu estava com uma filha pré-vestibulanda, então eu decidi ficar aqui. Eu disse, não é o meu momento, não tenho esse interesse. E agora já passou também, sou candidato novamente a deputado estadual em 2026 e depois eu quero disputar um cargo majoritário, não sei qual. Mas eu vou querer disputar um cargo majoritário. Prefeito? Não sei. Vou deixar para... Por enquanto não dá, né? Eu vou deixar para frente. Só seria em 28 para frente. 26 eu quero... Sou candidato na proporcional, não serei candidato a deputado federal, não passa pelo meu horizonte. Em nenhuma eleição disputar o mandato de federal. E vou disputar 2026 para estadual e depois quero tentar uma disputa majoritária. Não sei se em 30, majoritária se em 32. Para executivo? Executivo. Vocês têm quantos prefeitos hoje no grupo? Vocês fizeram um grupo interessante, né? Agora na eleição, você, o Cacau, você ficou com a base do Sérgio? Como é o seu grupo? Não. A base do Sérgio de federal ficou com o Luciano Amaral. Certo. Não ficou comigo. Eu construí a minha base. Vitor, né? Eu construí a minha base
E agora eu fiz Marechal, nós fizemos o Bocão lá com 21 mil votos. E também ganhei Quebrangulo. Então hoje eu tenho 2 municípios que me apoiam. 2 prefeitos. Uhum. Bom, só voltando, você mira o executivo. Você acha que o seu caminho como político é o executivo? Eu acho que o meu perfil. Ele é mais do executivo do que do legislativo. Apesar de ter gostado da experiência, de estar gostando da experiência, conhecendo um pouco a política de uma maneira diferente, porque é bonzinho, mas não... Porque o legislativo ele tem um tempo diferente. Ele é um colegiado, eu vinha do executivo A pressão é menor. A pressão é menor. Eu vinha do executivo num estilo diferente, com um governador muito presente, com uma entrega de resultado, e é isso que eu me identifico. É a gente conseguir usar ali a nossa capacidade para mudar a vida da sociedade, da coletividade. Então, naquele momento ali, eu me identifiquei muito com aquelas ações que foram feitas primeiro no meio ambiente e depois na Secretaria Estadual de Saúde. E agora eu tenho gostado desse ambiente da Casa Legislativa, mas me vejo futuramente disputando um cargo majoritário. É como disse um colega assim uma vez, eu perguntei, e aí ele disse, como é que tá? Ele disse, é tão bonzinho, né? É isso, obrigado. Deputado, muito obrigado pela presença. Foi bom, a gente conversou sobre tudo, né, cara? Ele sempre dá uma boa entrevista. Queria agradecer. Provoca, mas ele sai muito bem. Queria agradecer demais a sua presença. Eu que agradeço e parabenizar também, estou sempre acompanhando o programa de vocês, muito interessante. Tá bom. Obrigado. Um abraço, pessoal. Até a próxima.